Vamos para o nosso próximo degrau. O espelho. E aqui é o degrau da resistência. O degrau que te leva para a harmonia. O degrau 8 é o nosso degrau resistência, que é a frequência contrária da harmonia. Harmonia e frequência. Então vamos lá. O ponto principal desse degrau, que é aquilo que vocês têm que entender. A resistência. Tudo que você resiste, persiste na tua vida. O que você está resistindo? Talvez um relacionamento que você está empurrando, se machucando, não dá mais certo, mas você não consegue resolver aquilo. A força contra o que não podemos mudar. Quanto você coloca força desnecessariamente em cima de coisas que você não tem poder de mudar? Às vezes, parte da nossa vida e do nosso dia, ele é colocado numa energia completamente jogada fora, pensando na economia, no país, numa situação porque está chovendo. Você tem poder sobre isso? O que eu não tenho poder? É a pergunta que você tem que fazer para você. Você tem poder sobre isso? Não. Mas eu tenho poder sobre como eu me sinto em relação a isso. Mas muitos de vocês perdem energia de tração, resistindo. Resistência é força. Resistência é força. É o freio de mão puxado enquanto você acelera. É literalmente a guerra interna. Você contra a tua conta bancária, resistindo. Cara, é a realidade, ela está lá. Ela está lá, essa é a realidade fatalística, com dívidas, devendo. Mas entender um olhar é um nível de consciência. Eu olho para minha conta bancária, de que forma? Resistindo, brigando, lutando? Ou, ok, essa é a minha realidade, o que eu vou fazer para mudar? Eu não posso mudar a minha conta bancária, não tenho poder de ir lá e trocar os números. É real, aquilo está lá. Mas como eu me sinto em relação a isso? Entenderam que eu estou explicando um paradoxo? É difícil explicar, porque é algo que a consciência não compreende, não é racional. É emocional, é do sentir. Então você contra a tua conta, contra o teu passado, você contra a realidade. Era eu, gente. Parte do problema que eu tinha na minha vida era eu lutando, eu não conseguia aceitar o fato de meu relacionamento não ter dado certo, de eu estar lá com os meus filhos sozinha. Eu não aceitava, eu brigava com Deus. Eu fui ateia, para quem me conheceu ontem, durante 1 ano e meio da minha vida, eu fui ateia. Eu não acreditava em Deus. E aí que eu passo a estudar. Sabe como é que eu conheci Deus, gente? Os meus alunos sabem. É incrível. Eu era ateia, então eu passo a estudar física quântica. E na física quântica eu encontro Deus. Puta que pariu. Foi exatamente assim que eu me reconecto com Deus, descobrindo quem era Deus de verdade, o vácuo quântico, o meu grande salto quântico. Quando na verdade eu não acreditava em Deus. E é lógico que eu não acreditava em Deus. Eu era vítima de merda. A vítima ela é a coitadinha, o outro é o culpado e Deus é injusto com você. Não é? Deus era injusto comigo, então Deus não existia. Como é que pode existir um Deus que permite com que eu, querida, boazinha, passasse por aquela situação? Então Deus não existia. E aí eu simplesmente não acreditava no Criador. E até entender de fato que era eu, era a minha frequência, eram os meus pensamentos, eram os meus lixos emocionais, né? E aí eu lutava contra aquela realidade. Eu lutava, eu não aceitava a minha vida, eu não aceitava aquela situação, eu não aceitava. E eu tinha muitas perguntas dentro de mim. Eu queria saber por que aquilo aconteceu, por que esses eram os meus filhos, por que isso aqui estava acontecendo comigo, por que eu, tão boazinha, tão querida, numa educação assim, aconteceu isso comigo, não fechava. Só que as minhas respostas, não existia ninguém para responder.
Não existia. E eu precisei buscar todas elas, estudando, e aí vem todo o conhecimento que eu compilei, que eu decodifiquei e que eu trouxe para o mundo, juntando a física quântica, a neurociência. Sou pós-graduada em neurociência, dou aula de pós-graduação em neurociência, em física quântica, junto com a frequência vibracional, que sou pioneira na decodificação desse estudo para o mundo. Para quem não sabe, quando eu comecei a estudar frequência vibracional, ninguém no Brasil falava sobre isso. Eu demorava meses traduzindo aquilo que eu queria estudar no Google Tradutor. Meses, porque o Google Tradutor, há 15, 16 anos atrás, era um tantinho assim de texto. Eu copiava o texto em russo, em inglês, em francês, jogava para o tradutor, copiava, jogava para o Word, voltava, copiava, jogava para o tradutor, jogava para o Word, formava apostila de 200, 300 páginas, demorava dias, depois eu ia ler, imprimia e começava a estudar, porque não existia. E aí eu fui entendendo a frequência, a física quântica, a neurociência, a reprogramação mental, me tornei especialista em reprogramação do inconsciente, fui fazer psicanálise e estudei psicologia e tudo mais. Vocês conhecem ali as minhas formações. Tudo com o intuito de entender. Eu precisava entender uma coisa, gente. Principalmente, o meu ponto principal era todas as terapias. Eu sou formada em todas as terapias que vocês possam imaginar, menos microfisioterapia. Porque tem um pré-requisito, ser fisioterapeuta, senão com certeza eu tinha feito também.